crise climática desacelera a rotação da Terra e afeta a contagem do tempo. Um estudo publicado na revista científica Nature indica que o aquecimento global acelera o derretimento do gelo nos polos norte e sul e diminui a velocidade de rotação do planeta, o que vai afetar a marcação das horas. Dados de satélite que mapeiam a gravidade terrestre mostram que desde o início dos anos 1990, o planeta ficou menos esférico e mais achatado à medida que o gelo da Groenlândia e da Antártica foi derretendo. A água escorreu dos polos em direção ao Equador, e esse fluxo longe do eixo de rotação terrestre acabou diminuindo a rotação do planeta. A consequência é que o mundo vai perder 1 segundo no tempo. A explicação é que medimos os segundos, minutos e horas pela rotação da Terra e pela posição do Sol no céu. Como essa escala de tempo solar não é precisa, foi criada a cronometragem do tempo com relógios atômicos. A cada 1 ano e meio, essas duas escalas se desalinham por causa da mudança da rotação terrestre. Quando isso acontece, é feita a correção com a adição de 1 segundo a mais na escala atômica, para realinhá-la ao tempo solar. Agora, com a desaceleração do giro terrestre, os pesquisadores informaram que a inclusão desse segundo na escala de tempo atômica deverá ser adiada em 3 anos, de 2026 para 2029. Isso poderá trazer problemas para computadores e até para os voos espaciais. Uma alteração no giro da Terra causada pelas mudanças climáticas, que são resultado de ações de um único ser vivo do planeta, o ser humano. Está no ar o Repórter Eco, com informações sobre reflorestamento e captura de gases do efeito estufa, o perigo de espécies invasoras e a relação dos Andes com a Amazônia. Veja os destaques do programa de hoje. Fazenda do interior do Rio de Janeiro usa o incentivo financeiro do mercado de carbono para revitalizar uma área verde degradada. Espécies exóticas invasoras trazidas de fora competem com as nativas e causam prejuízos ao Brasil. E a extensa cadeia de montanhas da América do Sul influenciou a formação da biodiversidade da maior floresta tropical do mundo. Uma fazenda de Vassouras, interior do estado do Rio de Janeiro, é uma das primeiras a aderir ao mercado voluntário de carbono para reflorestar uma área degradada. Em parceria com uma empresa francesa, o proprietário destinou 20 hectares para receber mudas e sementes nativas da Mata Atlântica plantadas por drone. Construído em 1840, na região de Vassouras, interior do Rio de Janeiro, o casarão é de uma época em que a natureza servia para estar eternizada nas paredes, mas não na janela. Só que aqui a história não ficou parada no tempo. Um casarão histórico escolheu abrir portas para novas oportunidades. Os donos enxergaram riqueza em manter de pé a floresta em 80% da propriedade e foram além. Ergueram os olhos para a economia do futuro. Os antigos pastos estavam tão degradados que nada mais brotava. Foi aí que surgiu a parceria com uma startup francesa, que permitiu transformar a fazenda numa das primeiras do país a entrar no mercado voluntário de carbono. Os proprietários destinaram 20 hectares para receber sementes nativas da Mata Atlântica, semeadas por drones.
A nova tecnologia começou a ser testada com sucesso em países como Guiana Francesa e Gabão. A gente plantou café dentro da mata, de uma maneira completamente diferente. A gente plantou cana totalmente orgânica, quer dizer, a gente não usa conservantes, remédios, nada que não seja orgânico. A gente trabalha com sementes dentro dessa cápsula para poder guardar um pouco mais de umidade nessa semente e a gente conseguir fazer com que essa semente sobreviva por mais tempo no solo, sem precisar de tanta chuva de imediato. Para assegurar o crescimento saudável de aroeiras, imbaúbas, angicos, o drone também espalha sementes de leguminosas. Elas darão sombra e proteção quando as primeiras mudinhas de Mata Atlântica brotarem na terra. A tecnologia da natureza, de mãos dadas com a tecnologia humana para regenerar florestas. Os créditos de carbono gerados vão compensar as emissões de empresas do outro lado do mundo e tornar mais verdes as paisagens por aqui. Arcamos com todo o investimento de implantação desse projeto e nos remuneramos também sobre a venda dos carbonos que podem ser emitidos. Então, basicamente, os créditos de carbonos que são emitidos são divididos entre o proprietário e quem implementou justamente esse projeto de restauração. Eu acho que entra um dinheiro que ninguém estava à espera, entendeu? Então acho que as pessoas também têm que acordar para essa possibilidade, quer dizer, você não estar desmatando, mas muito pelo contrário, você está recebendo por estar contribuindo com a floresta. Vamos às principais notícias da área socioambiental. A NASA, Agência Espacial Norte-Americana, vai aproveitar o eclipse solar total do dia 8 de abril para realizar estudos científicos e fazer novas descobertas. A Lua ficará perfeitamente alinhada e vai bloquear a luz do Sol, projetando sua sombra sobre a Terra. Por alguns minutos, o dia no nosso planeta se tornará noite. O fenômeno será visto em toda a América do Norte. No Brasil, não será visível. O Brasil reduziu em 39% o desmatamento da floresta primária na Amazônia em 2023, em comparação com 2022. Já o Cerrado aumentou 6% entre 2022 e 2023. E o Pantanal teve pico de perda florestal por causa dos incêndios. A Colômbia também teve queda de 49% nos desmatamentos. As ações políticas dos governos dos dois países foram citadas como os melhores resultados globais no controle da perda florestal, em relatório da ONG internacional World Resources Institute. O WRI usa dados da plataforma global Forest Watch e da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. Mas, em compensação, as taxas globais de destruição de floresta aumentaram, em geral, em 25% e podem comprometer a meta de zerar a perda de cobertura florestal até 2030, compromisso assumido em 2021 na Conferência da ONU, a COP26. Pela primeira vez, a Comissão de Anistia aceitou pedidos de reparações coletivas por abusos cometidos durante a ditadura militar. São de 2 povos indígenas que sofreram violações de direitos humanos. De joelhos diante de uma liderança do povo Krenak, a presidente da Comissão de Anistia, Enédia Stutz, pediu perdão em nome do Brasil pelo sofrimento causado aos integrantes da etnia durante a ditadura.
Os indígenas foram perseguidos, torturados e obrigados a deixar as terras no leste de Minas Gerais, às margens do Rio Doce. A Comissão de Anistia também aceitou o pedido de reparação para a comunidade indígena Guarani Kaiowá, que ocupa um território no Mato Grosso do Sul. As decisões não trazem nenhuma compensação financeira, mas podem representar uma nova etapa na garantia de direitos, como a retificação de documentos e a demarcação de terras. 94% dos indígenas de 9 comunidades da etnia Yanomami têm alto nível de contaminação por mercúrio usado no garimpo ilegal. É o que revela a pesquisa feita pela Fundação Oswaldo Cruz e pelo Instituto Socioambiental. O estudo coletou amostras de cabelos de 287 indígenas que vivem às margens do rio Mucajaí, em Roraima. Aguarde, porque você vai ver logo mais aqui no Repórter Eco. Relatório científico explica como as espécies exóticas invasoras competem por espaço e alimento e colocam em risco a biodiversidade brasileira. Animais e plantas de outros países acabam levados para lugares fora do seu ambiente natural. O resultado é que essas espécies exóticas não nativas se tornam invasoras e criam graves danos para a biodiversidade local. No Brasil, o problema atinge todas as regiões. Algumas espécies exóticas são pouco conhecidas: lebiste, coral-sol, capim-gordura. Outras, como peixe-tilápia e frutas como manga, amora, são tão comuns no nosso dia a dia e bem adaptadas que até esquecemos que não são nativas do Brasil. Um relatório da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos identificou mais de 500 espécies exóticas, aquelas que vieram de outros países, biomas ou regiões. São plantas, animais e outros organismos distribuídos em todo o território nacional. O biólogo Mário Luiz Orsi é um dos autores da pesquisa. Uma situação que a gente coloca de forma muito contundente, denota bastante, é a elaboração das listas de espécies. É difícil qualquer ação se a gente não tem a lista de espécies. O segundo é a gente estar preparado para fazer essa detecção. E talvez, por último, a gente ter protocolos, elaborar protocolos de ação. Quando as espécies deixam seu habitat e alcançam um outro local, geralmente levadas pelo ser humano, e conseguem sobreviver e se espalhar de forma descontrolada, se tornam exóticas invasoras. Competem por território e alimento, prejudicando ou mesmo eliminando a biodiversidade local. O estudo calculou o valor dos prejuízos causados por elas. A base de dados gerada permite traçar um panorama do problema no país e vai ajudar a orientar as medidas de gestão necessárias. A gente chegou à conclusão que muito pouco ainda foi estudado nesse sentido. Então, eu posso afirmar para vocês que o que nós temos é subestimado. Esse valor deve ser muito maior do que a gente observou para o relatório. As espécies nativas são deslocadas de seus ambientes naturais, principalmente por meio do comércio ilegal, para diversos fins econômicos, como o consumo ou para servirem de bichos de estimação. A gente elencou que os principais são econômicos, muitos casos socioculturais, os casos de lazer, né, envolvidos, há casos inexplicáveis, ou seja, mistério, por que foi trazido determinado organismo, e a questão ornamental, né? Então, plantas, estética, né? Vamos dizer assim.
Além das ameaças para as espécies locais, alguns exemplos dos impactos negativos são a transmissão de doenças, como a dengue causada pelo Aedes aegypti, mosquito original do Egito, e prejuízos econômicos, como a perda de safras agrícolas. Então, insetos que estão vindo quebram uma safra inteira de algum produto agrícola, e isso vai ter consequência financeira para toda a comunidade, toda a população brasileira. E aí entra-se com agrotóxicos. Esses agroquímicos são tóxicos. E aí tem reflexo também para o meio ambiente. Então é uma sequência, quase um dominó, em que essas espécies invasoras acabam provocando, né? A presença de espécies exóticas invasoras é uma das 5 maiores causas de perda de biodiversidade no mundo, ao lado das mudanças climáticas, desmatamento, poluição e superexploração dos elementos naturais. No entanto, os especialistas avaliam que o problema não é levado em conta na gestão pública no Brasil. Muita coisa não é levado à frente por questões econômicas. São questões culturais. Mas também o uso inadequado da tecnologia. Então, hoje nós temos tecnologias para reproduzir espécies e, infelizmente, essa tecnologia está também sendo aplicada de forma errada. Os cientistas defendem a necessidade de uma política nacional para as espécies exóticas invasoras, que integre ações de prevenção, detecção e controle, com o uso de protocolos que minimizem ou até proíbam a entrada de determinado organismo no país ou região específica, conforme análise de potenciais riscos ambientais, sociais e econômicos. Muito melhor prevenir ou fazer uma detecção rápida, uma detecção precoce com uma ação rápida, o quanto que isso é mais barato do que a gente detectar só quando a espécie já é invasora, e o quanto de custo para a sociedade para a gente tentar manejar isso. E agora, com essa informação sendo disponível, não tem mais desculpa para dizer que, olha, não tive essa informação para fazer uma tomada de atitude. Então nós estamos disponibilizando isso. Veja a seguir aqui no Repórter Eco. O pesquisador Roberto Ventura dos Santos explica como a Cordilheira dos Andes transformou a floresta amazônica em berçário de espécies vegetais e animais. A Cordilheira dos Andes é uma grande cadeia montanhosa de 8.000 quilômetros na costa oeste da América do Sul, perto do Oceano Pacífico. Estudo do geólogo Roberto Ventura dos Santos mostra que os Andes influenciaram a biodiversidade da floresta amazônica. Entre as cordilheiras mais extensas do mundo está a dos Andes, a cadeia de montanhas que contorna o lado ocidental da América do Sul se estende por 7 países, entre eles Chile, Argentina e Bolívia. A diversidade de paisagens dos Andes é impressionante. Geleiras, desertos, pradarias, lagoas e florestas. Ela surgiu há milhões de anos, com o choque entre 2 placas tectônicas, grandes blocos rochosos da crosta terrestre. O soerguimento resultou em montanhas que chegam a quase 7.000 metros de altitude. Esse processo geológico impactou a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia. A vasta área natural
que se estende por 8 países ao norte do continente sul-americano. Animais e plantas que integram a mais rica biodiversidade da Terra se modificaram quando a cordilheira surgiu e há efeitos que permanecem. Em viagens pelo Peru e pelo estado do Acre, o geólogo Roberto Ventura dos Santos, pesquisador da Universidade de Brasília, estuda o fenômeno. Quando os Andes começam a soerguer em torno de 30, 40 milhões de anos, muda completamente o cenário, porque ele acaba criando uma barreira que impede, por exemplo, a migração, a transposição de correntes úmidas. Por isso que aquela região ali tem locais que chega a chover hoje 15 mil milímetros por ano. Ele acaba impedindo que massas de ar úmido que entram na Amazônia, que principalmente ocorre na região do Equador, sejam transportadas para o Pacífico, por exemplo. Só essa mudança da chuva exige que as espécies animais e vegetais se readaptem a novas condições, por exemplo, de quantidade de água. Mas, além disso, algumas regiões são soerguidas, modificando temperatura, modificando a parte de erosão de rochas. Isso faz com que espécies de animais e vegetais tenham que se readaptar a essa condição. Então, algumas espécies vão sobreviver, outras não. Muda a feição de bichos e plantas, é isso? Isso a gente sabe não é pelos bichos atuais ou plantas atuais, mas pelo registro geológico. E o interessante é que essas mudanças também estão impressas nas rochas, né? Ou seja, as rochas também têm informações de como que esse processo ocorreu. Ocorreu no Brasil, particularmente no Acre. A erosão causada pela movimentação dos solos, ela também muda a biodiversidade dos rios, né? O Rio Solimões, como madeira, ele tem aquela cor amarelada. São partículas em suspensão. Muitas vezes são partículas de argilas. É um material sólido, muito fininho, que é o produto da erosão. Tanto o Rio Madeira quanto o Rio Solimões, eles são originados nos Andes. É uma região de muita erosão. Tem muito mais nutrientes do que o Rio Negro, porque eles estão erodindo rochas mais jovens, onde os elementos que a gente chama de nutrientes ainda não foram lavados. Já o Rio Negro é um rio que ele drena rochas que está sendo, digamos, lavada há muito tempo, e os nutrientes já foram levados embora. A nascente do Rio Negro é a planície amazônica, é uma região que não é tão elevada. A cor do Rio Negro, na verdade, são componentes da decomposição orgânica que nós temos das plantas. O Rio Negro tem uma água ácida. Já o Rio Madeira e o Rio Solimões é um rio que tem um pH mais neutro. São condições melhores de sobrevivência da biodiversidade. Como é que vocês chegam a todas essas conclusões? A gente faz periodicamente viagens para essas regiões e a gente amostra tanto solos, rocha, às vezes também tem estudos que a gente faz com água, e a partir daí a gente faz uma reconstrução dessa história geológica com implicações aí para a evolução ambiental de todo o sistema amazônico. Que nós temos pessoas que trabalham com paleontologia, com a parte da mineralogia, com datação de rochas, e a gente tem uma equipe de trabalho que inclui brasileiros e também pesquisadores estrangeiros. Um contato muito forte com a Universidade de Toulouse, que envolve alunos. Vocês têm descoberto muitos fósseis nessa pesquisa, principalmente numa região do Acre, né? E que leva o senhor a pensar numa nova maneira de conservar a floresta, né? Que maneira é essa, professor? Na região do Alto Juruá. Essa região do Alto Juruá fica entre a cidade de Marechal, Taumaturgo e a Foz do Breu, ou seja, na fronteira do Brasil com o Peru. E ali é uma região com a quantidade de fósseis assim, impressionantes. Da ordem de 23, 25 milhões de anos, né? Então, um jacaré de quase 15 metros, da preguiça gigante, que também era dessa época. Como que essa diversidade fossilífera não pode valorizar essa região ao ponto de transformar, por exemplo, numa área turística? Ao invés da gente estar desmatando, estar transformando florestas, por exemplo, em pastagem, vamos valorizar aquilo que nós temos, que a natureza nos deu. É uma área de preservação, o Alto Juruá. Lá, por exemplo, estão os Achanicas, né? Que eu acho que é um exemplo que a gente deve olhar para ele com mais carinho, é justamente a Serra da Capivara, na região de São Raimundo Nonato.
onde a professora Niede Guidon fez um trabalho, eu acho, fantástico, é um exemplo muito interessante de como que nós podemos valorizar os nossos recursos naturais e transformar isso numa questão econômica e de sobrevivência para as pessoas que habitam essa região. Termina aqui o Repórter Eco de hoje. A gente se encontra no próximo programa com mais projetos, ações e pesquisas por um mundo melhor e mais digno para todos. Até lá!